Olá, tudo bem com você? Estamos aqui novamente para o nosso momento de aula, de estudo do livro de Jó, e essa já é a 12ª aula neste projeto. Estamos na série A Bíblia Comentada por Rodrigo Silva. O Dr. Rodrigo me convidou para estudar com você este texto da Bíblia. Eu creio que é um texto realmente interessante e espero que você tenha apreciado o nosso estudo nas últimas 11 aulas que tivemos. Hoje vamos continuar o nosso estudo, não vamos mais seguir uma leitura do texto como temos feito até aqui, vamos tentar agora resumir, abordar os temas e questões principais que aparecem ali e então tirar as lições que nós podemos aprender desta leitura do texto de Jó, ok? Então convido você novamente a tomar a sua Bíblia nas suas mãos, abrir comigo no texto de Jó. Lembra que Jó está mais ou menos quase na metade da Bíblia, um pouco antes, é o livro antes do livro de Salmos. E hoje nós vamos repassar alguns pontos principais neste estudo. Primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção para vocês, nesta nossa aula de hoje. Ao nós analisarmos, esse aqui está no número 3, porque nós estamos vindo naquela sequência. Nós analisamos o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o início do segundo ciclo, agora, número 3, vamos analisar no texto bíblico como os ataques dos amigos de Jó, os 3 melhores amigos que ele tinha, que ficam escandalizados com as palavras de Jó e começam a querer defender a Deus a qualquer preço. Esses ataques vão se intensificar na tentativa de defender a justiça divina, de defender a Deus. Vão condenar a Jó para poder defender a Deus. E aí eles vão sair, tomar recurso de tudo que eles poderiam fazer neste objetivo de defender a Deus a qualquer preço. Então nós vemos, por exemplo, que como Jó vai agora intensificar, nós fomos até o capítulo 14, se você abrir o livro de Jó no capítulo 15, você vai ver que ele agora tem um segundo discurso, a segunda vez que ele fala com Jó. Na primeira ele foi muito respeitoso. Ele diz, olha, será que você pode alguém falar, você não vai ficar chateado, mas você era a pessoa que nós admirávamos, que fortificava todo mundo. Mas agora chegou o seu momento, por que você está assim? Né? Olha, aprende aquilo que você sabia, né? Deus está te dando uma oportunidade, a disciplina de Deus. Mas ele dirigiu de maneira muito respeitosa. Veja agora como ele se dirige a Jó. Capítulo 15, versos 1 em diante. Diz, então respondeu Elifaz, o temanita, segunda vez que ele fala com Jó. Porventura dará o sábio resposta à ciência de vento? Jó, você falou tudo isso. Será que nós temos de responder você? A sua ciência, a sua sabedoria é ciência de vento. E encher-se-á a si mesmo do vento oriental, arguindo com palavras de que nada servem e com razões de que nada aproveita? Jó, isso é que você está fazendo. Você está se enchendo desse vento impetuoso oriental. Você tem razões de que nada se aproveitam. Suas razões são sem valor, não é? Tornará você vão o temor de Deus e diminuirá você a devoção que lhe é devida? Jó, as suas palavras são um perigo. Você está questionando a Deus. Você está fazendo com que aqueles que têm fé em Deus percam essa fé. Jó, como que pode? Hein? Aí ele vai dizer, verso 11, veja o verso 11. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suas suaves palavras que te dirigimos nós? Jó, nós somos os consoladores que Deus mandou para você. Nós estamos falando palavras tranquilas. Falamos para você, Jó, você ainda pode se arrepender. Jó, Deus ainda te ama. Jó, Deus não quer te destruir. Volte para Ele. E você faz por causa disto? Jó, que história é esta? Hein? Você, Jó, hein? Diz ali, você é um iníquo. Diz assim, verso 5. Se a gente volta ao verso 5. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Não sou eu que te condeno como pecador. É você mesmo. Aquilo que você fala. Hein? Diz-lhe, os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu?
Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus? E a ti somente a ti te se limita a sabedoria? Que tu sabes que nós não sabemos? Que você entende que também não haja entendimento em nós? Hein? Há entre nós pessoas muito mais sábias que você, Jó. Hein? E então, se torna ali o indivíduo que agora ataca Jó de maneira aberta e de maneira bem direta, não sem mais nenhum respeito. Hein? E ele volta a dizer na sua tese, verso 15, eis que Deus não confia nem nos seus próprios anjos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. De novo ele diz isto. Muitas pessoas, às vezes, pegam um verso bíblico e leem um verso bíblico e dizem assim, essa Bíblia está ensinando isso, Deus não confia nem sequer nos anjos, os céus são impuros aos olhos dele. Mas não vê o contexto. Isto que ele está falando não corresponde à perspectiva divina. Aqui o texto bíblico está falando da opinião de Elifaz, não da revelação de Deus. A Bíblia registra o que Elifaz pensava. Mas no início Deus confiou em Jó. E não há ninguém igual a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se afasta do mal. Elifaz aqui na sua tentativa de defender a Deus, começa a desenvolver uma teologia que não está de acordo com a Bíblia. Mas ele acha que a teologia dele, que o pensamento dele, que os ensinamentos dele, são ensinamentos que glorificam a Deus, enquanto que você que é um leitor, que conhece a história desde a perspectiva celestial, vê que ele está completamente errado. Ele vai misturando erro e com verdade a fim de chegar aos seus objetivos. Mais adiante, neste mesmo capítulo, Elifaz vai descrever a sorte dos ímpios, quando o justo castigo de Deus cai sobre eles. E se você notar bem isto, você vai ver que o que ele descreve aqui foi o que aconteceu com Jó. Hein? Ele diz, escuta-me, no verso 17, mostrar-te-ei o que tenho visto e contarei o que os sábios anunciaram, que ouviram seus pais e não ocultaram. Hein? Diz, todos os dias, verso 20, do perverso, ele é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Você era próspero, Jó. Veio o assolador na sua prosperidade. Não crê que se tornará, que não tornará das trevas, e sim que espera é espada. Por pão está vagando, dizendo, onde está? Está assombrando, assombra a angústia e a tribulação, verso 24. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus, desafiou o Todo-Poderoso. Nessa imagem do iníquo, do ímpio, ele está se referindo a Jó, que se levantou contra Deus, desafiou o Todo-Poderoso, se arremete contra ele de maneira obstinada, como você está falando, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto de gordura, criou, portanto, ali a sua vida, pensou que tinha fartura, habitou em cidades assoladas, em casas de que ninguém devia morar. Hein? Por isso, ele então diz ali, ele é julgado por Deus, os filhos dele morrem de repente, não tem socorro. Aquilo que acontece com o ímpio aconteceu com você, Jó. Isso está ali. Portanto, Bildade agora não é mais gentil com Jó. Ele vai direto. Do outro lado, ele faz aqui nesse primeiro discurso. A mesma coisa acontece com Bildade, segundo amigo. Lá no capítulo 18, quando Bildade vai responder a Jó pela segunda vez, veja como ele se dirige a Jó. Hein? Capítulo 18. Então respondeu Bildade o suíta, até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos, porque somos reputados por animais aos teus olhos. Você nos considera como se fosse sem inteligência. Ó tu que despedaça na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-á as rochas do seu lugar? Você acha que o mundo vai parar por causa de você, Jó? Você não é nada. E aí, de novo, ele descreve as calamidades do perverso e o castigo dos perversos. Está em paralelo com Jó, desde os 5.
O perverso, a luz do perverso se apagará, no seu fogo não resplenderá a faísca, a luz se escurecerá nas tendas, os seus passos fortes se estreitarão, porque por seus próprios pés o lançarão na rede contra a boca forte, a armadilha o apanhará, não é, pelo calcanhar, a corda estará escondida na terra, vai pegá-lo, os assombros o espantarão, a calamidade virá sobre ele de repente, a miséria vai ser a sua sorte de todos os lados. Vai devorar, o perverso será arrancado da sua tenda. Sim? Nenhum dos seus morará na tenda, toda a sua família vai morrer ou ser espalhada para longe. Sim? Assim será, ele vai secar e vai perecer. Sim? Não terá filhos, verso 19, nem posteridade entre seus povos, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Isso é o que aconteceu com você, Jó. Você é ímpio. Sim? Zofar vai falar também, veja aqui, capítulo 20, as palavras de Zofar, ele vai dizer para Jó aqui, então Zofar, é a última vez que Zofar vai falar com Jó, o Namatita disse, não é? Respondendo a Jó, visto se os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, você me repreendeu, eu me envergonhei, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. É isso que eu entendo, Jó. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde quando o homem foi posto sobre a terra, hein, o júbilo dos perversos é breve, a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua projeção seja como os altos faz, até o alto céu, a sua cabeça atinge as nuvens. Ele, no entanto, será destruído. É isso que acontece com você, Jó. Os amigos, portanto, e vai descrever também a calamidade dos perversos e vai ser um paralelo com Jó. O que acontece com o perverso é o que aconteceu com você. Esses amigos, portanto, vão continuar, né, na última vez, que o último ciclo, quando Jó ainda protesta contra esses argumentos amigos, vai dirigir a última vez as suas palavras a Jó. E aqui, vai acusar Jó de pecados específicos. Até ali, Elifaz sempre diz, ó, é a sorte dos ímpios, é assim. Você tem algum problema que levou você a esse sofrimento, Jó. O que aconteceu com você é símbolo de que você está em pecado e a tua boca confirma isto. Porque as palavras que você fala são palavras de rebeldia contra Deus. Jó, você tem grandes pecados. Veja o que ele diz. Isso aqui é interessante a gente ver aqui como Elifaz vai encontrar pecados específicos no seu amigo Jó. Capítulo 22 diz, então respondeu Elifaz o temanita e diz, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse que seja justo? Ou algum lucro em que faça perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende por causa do teu temor? Ou contra ti entra em juízo porque você teme a Deus? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Os teus pecados não têm fim, Jó, são muito grandes. Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas. Você roubou o dinheiro das pessoas. Você tirou a roupa dos pobres. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto restiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, os braços dos órfãos você quebrou. Você só favoreceu os poderosos, mas você oprimiu os pobres e necessitados, os órfãos e as viúvas. Por isto, Jó, você, verso 10, está cercado de laços, e repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês. Águas transbordantes te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura? E dizes, que sabe Deus? Você diz, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através dessa escuridão densa? Você faz isso porque você não acredita que Deus sabe das coisas da sua vida. Deus sabe de tudo, Jó. Deus sabe de tudo. Aí no final, depois de acusar, né, ele diz, você ama o dinheiro, você rouba os necessitados, oprime os pobres. Daí então,
ele faz o último clamor. Verso 21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. Sim, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a instrução que profere a minha boca aqui e põe as suas palavras no teu coração. E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, se deitares o pó ao teu ouro, o ouro de Ofir, com pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, a tua prata escolhida. Você ama o dinheiro, Jó. Você deveria amar mais a Deus. O dinheiro está no lugar, a riqueza está no lugar de Deus na sua vida. Hein? E aí você abandonar o seu dinheiro, a sua ganância, o seu amor por isto, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, o teu ouro e a tua prata. E aí você vai se deleitar no Todo-Poderoso. Você vai levantar o rosto para Deus. E Ele vai te orar, e Ele vai te ouvir. E pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, Ele te sairá bem, e você será restabelecido, Jó. Jó, na verdade, no final do livro, ele vai orar. Mas não por si. Vai orar pelos amigos dele, para interceder a favor de Deus. Nós vamos ver isto. Mas você chega aqui ao cúmulo e ao clímax. Elifaz encontrou pecados específicos na vida de Jó. E muitos pecados. Iniquidade sem fim. Tudo isto para defender a Deus. Jó protesta contra essa acusação de Elifaz. Bildade vai responder a Jó no terceiro ciclo, no capítulo 25, mas ele faz uma resposta indireta, ele não faz mais apelo a Jó. Isso é interessante aqui. É bem curtinho, ele simplesmente exalta a Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e diz: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestiais. Acaso tem número seus exércitos? Ou sobre quem levanta sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como lhe seria justo aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem que é verme. Ele já não faz mais apelo. Por quê? Como ele viu que Jó rejeitava sistematicamente os apelos feitos a ele, ele perdeu a esperança. Jó não tem mais jeito. Agora é só Deus trazer o juízo sobre Jó. E assim nós terminamos esse ciclo de amigos, do ciclo de palavras, de discursos dos amigos a Jó. Porque Zofar não fala mais. Perderam toda a esperança nele. Não há por que mais falar com Jó. E assim chegamos a este clímax de pessoas que defendem a Deus, menosprezando o ser humano, dizendo que nem sequer os céus são importantes para Deus ou puros, portanto menos ao homem, e perdendo toda a esperança de que Jó poderia ter uma solução para o pecado, para o problema da sua vida. Então, assim foi a visão destes amigos. Quando nós olhamos Jó, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para um ponto importantíssimo. Jó tem momentos altos de fé, de esperança, mesmo no meio do sofrimento. Mas esses momentos altos geralmente estão ligados com momentos muito baixos. Ele parece que sobe lá às alturas da fé, da esperança, e depois ele despenca no mais profundo abismo do desespero. Momentos altos e baixos. Okay? Momentos altos. Por exemplo, as respostas de Jó nas provações. Nas duas provações, Deus tirou, Deus deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos o bem, não recebemos o mal. Com isso não pecou Jó. Okay? Ele fala, por exemplo, do diálogo. Olha, se Deus fizesse 1000 perguntas, eu não responderia nenhuma. Porque Ele é todo poderoso. O que posso eu falar? Somente a Ele pediria misericórdia, no capítulo 9. No capítulo 13, ele diz ainda que Ele me mate, nele eu confiarei, se nós olhamos a observação. E diz, portanto, eu vou trazer diante dele o meu caso. Existe ali a esperança na ressurreição. Eu vou deitar, eu vou descansar, mas o Senhor vai se lembrar de mim. E o Senhor vai me chamar, e aí eu acordarei. Uau! A esperança no advogado celestial, no Redentor e na vida eterna. Diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar. E eu vou ser transformado. Com os meus olhos eu vou ver o meu Salvador. De saudades desfalece,
dentro de mim o meu coração quando eu penso no meu Redentor. Hein? Ele pede, no capítulo 17:3, Senhor, no momento lá, muito linda essa passagem, 17:3, no momento de desespero que os amigos estão acusando, lá nesse momento ele diz, né? Capítulo 17, verso de número 3, 17:3. Diz assim, dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haveria que possa se comprometer comigo? O Senhor é o meu fiador, o Senhor se compromete comigo, não é? Daí, você diga lá, a esperança, né? Nós vimos na ressurreição, na vida eterna, aí no capítulo 19, continuando ali, e no verso capítulo 27, ele vai dizer algo muito interessante. Hein? Neste momento aqui, um momento muito alto. Ele diz que qual que é a diferença entre o ímpio e o que teme a Deus quando vem o sofrimento. E a diferença é que o que invoca a Deus, o que teme a Deus, ele invoca a Deus a todo o tempo, mesmo no meio do sofrimento, enquanto o ímpio se esquece ou se rebela contra Deus. Isso está aqui, não é? Eu leio aqui, versos 8 a 10, diz assim, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor? Em sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? O perverso não tem essa relação com Deus. Não invoca a Deus em todo o tempo. Ele, no entanto, estava ali, invocando a Deus mesmo no meio do sofrimento. São momentos altos na vida de Jó. Hein? Tem momentos, no entanto, de muito baixos, como nós vemos aqui. O discurso onde ele amaldiçoa o dia do nascimento e deseja pela morte, um momento baixo. A descrição de meses sem sofrimento, ele diz, eu preferia ser estrangulado do que viver essa experiência. Né? A pergunta dele, logo depois de falar, olha, se eu vou fazer 1000 perguntas, Deus vai fazer 1000 perguntas, eu não respondo nenhuma. Mas ao meu juízo eu pedirei misericórdia. Está no momento alto, mas aí no verso seguinte ele cai. Mas será que Deus teria misericórdia de mim? Verso 16. Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai ter compaixão de mim? Pois ele me cerca de todos os lados. Um momento baixo, então alto, seguido de um baixo. Hein? O momento ele diz, eu estou exausto da minha vida, eu não tenho mais forças. Por favor, Senhor, me deixa morrer. Esquece de mim. Não se lembre mais de mim. Por favor, Senhor. Hein? Ele diz ali que ele aguardava, no momento que ele fala de ressurreição, ao mesmo tempo ele diz que ele aguardava nada mais do que a sepultura. Então, mas aguardava a ressurreição? E agora diz que não aguarda nada mais que a sepultura? Por que isso de Jó? Hein? Ele diz que Deus o oprimiu. Deus foi o inimigo dele. E no capítulo 30, esses versos 19 e 21, eu gostaria de convidar você a ler, um momento muito baixo, onde Jó chama Deus de um Deus cruel. Imagina como que os amigos teriam reagido a isto, hein? Quando eles ouvem falar essas palavras. Capítulo 30, verso 19 em diante, diz assim, Tu, Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Tu fostes cruel comigo. A pergunta, quando nós vemos isto, e somos confrontados com esses momentos de Jó, momentos altos e momentos baixos, a pergunta que tem, que podemos agora aqui chegar à nossa reflexão. Que momentos expressam a fé de uma pessoa verdadeiramente que sofre? Quando a pessoa sofre, que momentos expressam a verdadeira fé da pessoa? Um momento alto ou um momento baixo? Que momento expressa a verdadeira fé da pessoa? A que momentos nós deveríamos dar valor? Aos momentos altos ou aos momentos baixos? Os amigos de Jó não ouviram nem sequer, aparentemente, um momento, deram valor aos momentos altos dele, quando ele tinha fé e esperança. Só ficaram escandalizados com os momentos baixos.
Aparentemente, o primeiro discurso de Jó já colocou eles na linha de só ouvirem o que era ruim. E pensar de Jó o pior. Que momentos nós devemos dar valor? Que momentos Deus valoriza de verdade quando a pessoa sofre? Os momentos altos ou os momentos baixos? Essa pergunta é interessante, nós vamos chegar a vê-la no final aqui do nosso estudo do livro de Jó. Jó, então, protesta contra os seus amigos. Ele diz, vocês têm desprezo por mim. Vocês são advogados de Deus e meus acusadores a qualquer preço. Hein? E é isso que ele faz, que ele diz, eu vou realmente defender a Deus, eu tenho argumentos a favor do Senhor, diz Elifaz. A mesma coisa vai aparecer com Jó Eliú, ele diz, eu tenho argumentos a favor de Deus. Lá no capítulo 36, verso 1 a 4. Diz, vocês são consoladores molestos. Elifaz diz, nós somos consoladores de Deus, só somos a voz de Deus para você. Diz, não, vocês são consoladores molestos. Hein? Ele faz pedido de compaixão. Compadecei-vos de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim. Por que vocês estão me atacando desse jeito? Capítulo 19, verso 21 a 22. Hein? Jó, em todos os seus discursos, contesta a tese da causa e efeito. E ele enfatiza, os ímpios prosperam. Não é como vocês falam. Muitos ímpios prosperam neste mundo. A tenda dos tiranos tem paz, a prosperidade dos perversos, capítulo 21. Os perversos muitas vezes não são castigados, morrem tranquilamente. Fazem mausoléus para ele, grandes sepulturas. Admirados, todo mundo vê a sepultura de longe. Essa tese de vocês, da causa e efeito, não funciona, pelo menos na minha experiência agora atual. Eu não estou sofrendo por causa de um pecado. E aí, Jó faz o seu grito final. Eu gostaria de convidar você a abrirmos neste grito final de Jó, que está no capítulo 31. Quando ele o acusa de pecados específicos, Jó declara sua integridade diante das acusações de Elifaz. Ele termina com um clamor. Ele não quer mais conversar com seus amigos. Ele pede que Deus fale com ele. Vamos ler o texto aqui? Convido você a abrir a sua Bíblia, Jó capítulo 31. Jó diz assim, eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria eu numa donzela? Eu nunca olhei para uma mulher com más intenções no meu coração. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que esperança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Eu sei que Deus conhece tudo, até o que está no interior do meu coração. Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus pés se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos e as minhas mãos se apegaram a qualquer mancha, qualquer maldade, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se curve sobre ela. Pois seria isto um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, sempre meu servo eu tratei com justiça. Hein? Se desprezei o direito, diz ali, que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou do ventre materno, não formou também eles, os meus servos? Somos iguais diante de Deus. Nunca desprezei meu servo, nunca fui injusto com eles. Hein? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo o órfão como se eu lhe fora pai. Desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão,
por me ver apoiado pelos juízes da porta, porque os juízes me iriam favorecer no juízo? Não. Então, caia o omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria sobre mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro eu pus a minha esperança, como você fala, ele faz. Eu olhei para o ouro fino e disse, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, ou por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, para a lua que caminhava resplendente, se o meu coração se deixou seduzir em oculto, se beijo adorei, eu nunca adorei outra coisa a não ser Deus. Eu abri minha casa ao peregrino, eu ajudei o necessitado, eu andei justo toda a minha vida. E aí Jó então fala, ele vai dizer, aqui está a minha defesa, assinada, verso 35. Tomara quem eu tivesse, quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Assim termina o último discurso de Jó, agora se dirigindo a Deus, dizendo, aqui está a minha defesa. Eles me acusaram, Senhor. Isto foi a minha vida. É assim ou não é? Jó agora espera que Deus possa lhe responder. E isso será tema do nosso próximo estudo. Nós chegamos aqui ao final, portanto, vamos agora partir para a parte final do nosso estudo. A resposta, quando são as respostas a este pedido de Jó. Que Deus me fale e que Deus me diga se não foi assim. Que Ele me acuse, se por acaso eu fui injusto. Convido você a continuar nesse estudo para chegarmos, estamos chegando agora próximo ao final do nosso estudo de Jó. E creio que o final tem grandes surpresas que serão bênção para a nossa vida, para a sua vida, para a minha também. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.